Socialismo e liberdade. Como é o pessoal que está ali? Mas é a senhora Adelaide. Pessoal, boa noite. Sim, isso, vou passar a palavra para o presidente do pessoal, para o nosso Moésio, e ele vai falar em nome de toda a nossa militância, para fazer os agradecimentos. Bom, boa noite. É muita satisfação que a gente recebe a todos e todas. Após a inauguração da biblioteca nesse espaço, Felipe Xavier, do Ciclo de Leitura Daniel Bessarinchi, tem um significado muito importante para os socialistas, da nossa tradição. E a gente fica imensamente feliz com esse trabalho, que é realizado com muitas mãos. Né? Se a Vandinha puxou, ninguém pode também tirar isso da Vandinha. E tem uma inspiração muito legal, que é da professora Adelaide. Você vê a cara da Adelaide, toda essa né, a maneira dos modos. Então a gente aprendeu isso com a Adelaide, eu conheci a Adelaide na casa socialista. E de lá para cá a gente tem se encontrado, né, Adelaide, nessa vida, nesse movimento. Então, é uma grande alegria que a gente passa para a Adelaide, para o Renato Rosendo, né, fazer as honras. Obrigada. Muito boa noite. Eu fui muito comovida de estar aqui, muito comovida mesmo. Não sei nem direito o que dizer, nem como falar, mas vamos tentar ser breves, porque o importante é que vocês vejam os livros. O que nós poderíamos dizer dessa noite? Em primeiro lugar, dizer que os livros eles podem ser um lugar de grande inspiração, eles podem também ser um lugar onde nós podemos realizar muito bem essa experiência de alargar a nossa humanidade. Acho que a experiência com os livros é uma experiência definitiva na vida das pessoas. Acho que aspiramos mesmo a nos mudar pelos livros. A história da leitura é uma história muito bonita. As mulheres aprenderam a ler só no século XIX. Elas pensavam já há muito tempo, mas a leitura só se torna uma possibilidade na vida cotidiana das mulheres no século XIX. Então, nós aprendemos a ler muito tardiamente. As crianças também só aprenderam a ler no século XIX, só tiveram acesso a uma leitura como leitura de crianças, como livros feitos para crianças no século XIX. Os operários também só aprenderam a ler no século XIX, porque só se tornam operários no século XIX. Eles nascem junto com a classe. A classe esteve presente no dia e na hora do seu nascimento. E no dia e na hora do nascimento da classe, um livro esteve presente. Os operários, desde o século XIX, eles fazem da palavra a sua mais poderosa forma de combate da máquina, de combate das relações absolutamente desumanizadas no espaço satânico das fábricas. Então, a história da leitura no mundo dos trabalhadores é uma das passagens mais bonitas que nós conhecemos na história social dos livros e da leitura. Operários, em maioria, analfabetos, porque sem acesso à possibilidade de estudo formal, tinham imensa dificuldade de ler os próprios jornaizinhos feitos para o autoesclarecimento da classe. E das passagens mais bonitas é aquela quando os trabalhadores instituem, ainda no século XIX, ali, quando o século ia entrando na segunda metade, uma das mais belas instituições da história a partir das luzes, a partir da leitura. Eles instituem a figura do lector. Operários de fábrica, operários em várias situações de trabalho, reuniam dos seus recursos uma forma de retirar um companheiro, em maioria homens, da produção, e ele ficava o dia inteiro lendo
num estrado um pouco mais alto, lendo os jornais de trabalhadores, os jornais dos trabalhadores. Normalmente tinham os nomes Aurora, Dealbá, uma palavra hoje que não é mais de uso corrente. Aurora também já não é uma palavra de uso corrente no vocabulário cada vez mais importado da esquerda em escala internacional. E eles liam esses jornais, e a leitura dos jornais, ela foi parecendo pouca a esses iniciais círculos de leitura, e passaram a ler os romances, a literatura social. Não foram poucos os trabalhadores que se animaram a fazer as primeiras greves, a quebrar as máquinas, a dizer mal dos patrões, animados pela melhor literatura social do período. Ali no fim do século XIX, é a palavra de Émile Zola que vai calar mais fundo no coração dos trabalhadores do que mesmo os teóricos que cunhavam palavras às vezes muito mais difíceis de serem compreendidas. Mas na tradição de uma esquerda, que é uma esquerda que valoriza pouco o livro e a leitura, era preciso observar por que Marx escreve o Capital, por que escreve obras que fundam outro mundo. Ele escreveu essas obras porque foi um grande leitor, foi um leitor da melhor literatura social do período. Karl Marx não teria escrito o Capital, como não teria, em 1848, com Engels, escrito um manifesto que virou livro, no caso, um manifesto comunista, se ele não tivesse sido um dos melhores leitores de Balzac, se ele não tivesse sido um dos melhores leitores da melhor poesia escrita em língua alemã ou em língua inglesa. Um grande leitor, um leitor da melhor poesia e da melhor literatura. Assim como Rosa Luxemburgo não teria sido a nossa militante mais profética, a nossa militante que faz a profecia mais acertada da história da esquerda em escala mundial, socialismo ou barbárie. Hoje nós atualizamos da forma mais dramática, socialismo ou morte. Não é? Ela também não teria escrito livros fundamentais de teoria econômica, de economia política, se não tivesse sido tocada fundamentalmente pela paixão pelos livros. As suas cartas de amor, por um homem que nem sempre merecia o seu grande amor, foram escritas com a pena de uma mulher que aprendeu na melhor literatura do período o amor aos homens e o amor à humanidade. Então nós poderíamos falar aqui de muitas personagens que são muito caras a esse vastíssimo repertório da esquerda da escala mundial, que foram melhores não porque pensaram armas os fratricidas congressos partidários. Eles foram melhores porque aprenderam a ler de modo indelével. A experiência da leitura é uma experiência que nos marca profundamente, que nos humaniza e que nos dá imensa vontade de amar aqueles que fizeram os livros ou aqueles que povoam os livros. Na história da esquerda, os exemplos são muitos de devoção aos livros e de disseminação da palavra impressa como uma palavra de liberdade, não apenas no escopo da Revolução Vitoriosa de 1689. Exemplo talvez mais conhecido e menos do que temos menor apreço como exemplo, que a nossa história pode ser uma história que busque exemplos, que busque formas modelares de convivência com os livros. Pois Antônio Gramsci, um homem que escreve na prisão, que escreve os seus diários, que escreve de forma elíptica, aquele homem que é tão mal apropriado muitas vezes por liberais, por sociais liberais, por várias matrizes ou matizes ou nuances de um pensamento, às vezes dito de esquerda, na prisão escreveu de forma elíptica e falou de conceitos que talvez, se estivesse em liberdade, teria grafado esses conceitos com outras letras e outras palavras, hegemonia,
contra a hegemonia, sociedade civil e tantas outras palavras. Pois o melhor de Gramsci, certamente, não é a sua reflexão escrita sobre os intelectuais orgânicos. O melhor de Gramsci é ter criado a Universidade Popular e Socialista. O melhor de Gramsci é ter ensinado a palavra lida e a palavra escrita e a palavra em movimento aos trabalhadores e trabalhadoras de seu tempo. Mas não foi só ele. Muitos outros exemplos em Inglaterra, em França, na Alemanha, em Portugal e no Brasil. Já estou concluindo, senão vocês vão me odiar, porque começam a falar demais. No Brasil, os salões operários e os ateneus libertários, desde o meado também do século XIX, tenha certeza que se inspiraram em você. Você não é uma figura deste tempo de hoje, você vem de muito lá atrás. Estes ateneus libertários do meado do século XIX tinham esse feitio, eram pintados, eram feitos bordados, eram comidinhas eram preparadas, e ali as pessoas experimentavam o que seria o melhor teatro social que nós temos notícia no século XIX. Era o teatro social feito nestas reuniões, nas preparações das greves, que eram greves ditas insurrecionais, eram greves que iriam virar o mundo pelo avesso ou de ponta cabeça. Então, esta experiência é uma experiência do Brasil em várias regiões do país. Aqui no Ceará, aqui nesta cidade de Fortaleza, enquanto Dom Manuel da Silva Gomes, esse bispo, arcebispo, que tem a plaquinha ali na parede, criava em 1911 o Círculos Operários de Trabalhadores Cristãos São José, para que São José Operário substituísse na simbologia do movimento operário o 1º de maio internacionalista e operário, enquanto ele disseminava o que ele chamava leitura sã nos círculos operários, nesta cidade de Fortaleza, uma Fortaleza que era anticlerical, que era herética, que era dissidente, reunia pequenos círculos, não nos importa a quantidade, mas pequenos círculos que aprendiam o vocabulário mais terrível da época. E era um vocabulário tão terrível que eles aprendiam a fazer bombas, feitio caseiro, mas que tinham grande potência na realização da política anti-oligárquica nessa cidade, não é? As patas, os cavalos de Acioli certamente experimentaram algumas bombinhas desses círculos do pensamento anticlerical, quase chegando ao anarquismo, chegaria pouco depois, em Fortaleza, no começo do século XX. Nesta cidade, em 1908, um círculo de leitura organiza aqui em Fortaleza, na rua do Major Facundo. O nome não era bom, mas eram os nomes do poder, substituindo os românticos, a romântica nomenclatura passada, não é? Organizavam ali o Clube Socialista Máximo Gorki, não é? Vocês vejam aí um vocabulário cruzando o mar, não é? Coreografias que são, portanto, do século XVIII, começo do século XIX, chegando a essa cidade. As coreografias mudam, as palavras vão adquirindo novos contornos, novos sentidos, mas o que é certo é que a experiência da leitura é uma experiência presente na história do movimento socialista em escala internacional. De tal modo, ler era uma experiência tão vital, era uma experiência que animava tantos espíritos na busca por esse novo tempo, por essa nova fonte de palavras que brotassem novas experiências de luta e de liberdade, que eles até pensaram em escrever numa língua universal. O Esperanto é essa utopia de uma língua que todos possam falar e possam entender, para não se desentender na Babel das línguas que são tantas, ou mesmo nos círculos iniciados que punham o seu próprio vocabulário.
pois eu acho que nós estamos numa noite muito bonita. Lívio Xavier, com certeza, está muito feliz. Um menino saído de Granja, um menino que se torna um bom leitor já em Granja e na meninice em Fortaleza, tem as primeiras experiências de leitura lendo os portugueses. Lia-se muito os autores vindos de Portugal, via Recife, via Rio de Janeiro, ou mesmo diretamente de Lisboa, porque os paquetes chegavam aqui diretamente da Europa. Não é? E certamente esse homem que fez a oposição de esquerda, esse homem que é visceralmente anti-stalinista, visceralmente anticapitalista, um homem que morava num quarto minúsculo, que não tinha lugar para dormir porque só tinha livros em torno dele, torna-se a melhor crítica literária no Brasil, frequenta as páginas de um jornal conservador no estado de São Paulo. Mas tamanha é a excelência da palavra e da escrita de Lívio Xavier, junto com Mário Pedrosa e outros grandes intelectuais do período, que a sua experiência de leitura é a experiência da leitura de um intelectual público, essa figura tão ausente da vida política brasileira. Uns intelectuais públicos, uns intelectuais que hoje, em maioria, se abastecem de forma institucional e vivem para as instituições e vivem cada vez mais a dizer bem do estabelecido. Um leitor não pode dizer bem do estabelecido. Um bom leitor sempre dirá mal dos patrões, da burguesia, dos ricos. Um bom leitor a banda, a nossa homenagem, quase chegando ao Dia Internacional das Mulheres, não é? A banda é uma figura notável entre nós, muito visionária, com um grau acentuado da boa loucura que anima e faz mudar o mundo, não é? A banda certamente dessa boa estirpe que vem lá do século XVIII, com a mulher que escreveu a primeira obra fundamental e que as mulheres deveriam conhecer de capa a capa, Mel Wollstonecraft, do século XVIII, escreve As Mulheres, Direito das Mulheres e Justiça dos Homens. Então, estou muito feliz de estar aqui com o Moésio, um grande amigo, João Freire, um amigo de muito tempo, de muitas leituras, aprendemos a ler juntos várias passagens, até da Bíblia, não é? Fizemos aí os certos sincretismos que o tempo cuidou de explicar, bem que seja o Renato, por quem eu sou absoluta e publicamente apaixonada, é um homem que me dá muitos livros, não é? Então tem tanta gente bacana hoje aqui, que vocês frequentem esse lugar, que vocês doem livros para esse lugar, que vocês disseminem o gosto da leitura com a grande possibilidade de nós vincarmos a nossa sensibilidade fundamente, de nós nos tornarmos sempre figuras melhores no mundo. Acho que é isso. Partilhando aqui também, muito brevemente, algumas palavras sobre o livro que, nesse momento, nós também temos orgulho de lançar, a obra de um dos grandes socialistas revolucionários do nosso tempo, que sai desse plano no último 13 de janeiro. E para mim é uma dupla felicidade estar aqui, né, na inauguração do Círculo de Leitura Daniel Moissaíde, com o lançamento da sua obra Trotskismos, editada aqui, daqui a pouco eu vou falar um pouco dela, dividindo a fala logo após a nossa queridíssima Adelaide, num ambiente que obviamente recebeu as mãos de muitos e muitas, mas obviamente um toque da Wanda em especial, que animou-nos, né, a concluir aquilo que há muitos anos era uma ideia no nosso círculo, nas nossas instâncias, entre nós, de que fôssemos de fato uma organização política de outro tipo, para os tempos atuais, e que
recuperássemos esta tradição da leitura e do congraçamento a que Adelaide tão bem nos fez lembrar. O que nesse momento Lívio Xavier e Daniel Ben Said teriam a nos dizer? Um homem de granja, nascido em 1900, e um outro homem da década de 40, nascido em 46 na França, cujos seus pais e avós tinham raízes no Maghreb. Ele era, tanto é que seu sobrenome, Ben Said, anuncia a todos de onde ele vinha, de que parte do mundo ele vinha, de que parte do mundo, sobretudo, o influenciava. O que esses dois homens, que estavam distantes do ponto de vista geográfico e também do ponto de vista das gerações, teriam e têm ainda a nos dizer hoje, nós aqui no Ceará de 2010? Há algo de fundamental entre esses dois homens. Eles se colocaram naquilo que Adelaide também nos diz muito bem, do lado esquerdo do mundo. Do lado que se pode ser feliz no mundo, que é o lado onde o coração bate, que é o lado esquerdo do mundo. Esses dois homens tiveram a coragem de diferentes formas, contraditar aquilo que se dizia a contradição. Contraditar aquilo que se dizia no seu tempo a hegemonia das oposições. No caso de Lívio Xavier, ele, esse homem de granja, que se lança ao mundo numa atitude generosa e amorosa, desde a sua infância em granja, como está bem colocado aqui nesse facsímile do estado de São Paulo, fazendo referência ao seu livro, A Infância em Granja. Ele, quando se junta a Mário Pedrosa, numa curta passagem do Partido Comunista, eles rompem com a tradição do Partido Comunista e vão se lançar numa dupla ousadia da construção da oposição de esquerda. Em 1930, quando eles se lançam naquilo que mais tarde foi chamado de uma certa solidão revolucionária, que talvez atravesse a muitos de nós nessa sala, a ideia de uma solidão revolucionária. Porque naquele momento lhes importava não fazer coro com um PC hegemônico, nacionalista, conservador, que não, em dizendo que fazia o contraponto, na verdade fazia a reiteração do sistema do capital na política. Estes homens, sobretudo críticos literários, ou seja, não era à toa que Mário Pedrosa e Lívio Xavier se lançam nessa solidão revolucionária. Eles eram críticos literários, eles tinham sentimentos, sobretudo a partir da leitura. Estes homens rompem com o PC na década de 30, se lançam na oposição de esquerda e enfrentam a um só tempo as agruras de viver sobre um país, logo na sequência, sob a ditadura do Estado Novo, de orientação, de inspiração nazifascista, e também na oposição ao stalinismo. Não era, portanto, tarefa fácil a dois jovens críticos literários fazerem a oposição ao nazifascismo, instalado aqui no Brasil na ditadura Vargas, e também a oposição ao stalinismo. Mas esta coragem, que para alguns soou a solidão revolucionária, tem também o seu encontro em Daniel Ben Said, quando ele, muito jovem, militante do PC francês, ele critica a posição conciliadora do PC francês, ainda no final dos anos 50, no início dos 60, na Guerra da Argélia. Portanto, aquele jovem, e ele dizia isso, quando ele se encontra com Aguiton, ele diz: não é à toa que estudávamos história. A história que também é relatada nas palavras da professora Adelaide. Não à toa estudávamos história, estudávamos letras. E há algumas passagens gravadas desse momento em que Aguiton, e Krivine e o próprio Ben Said saem do círculo de letras e de história e vão romper com o PC francês, dizendo: nós não queremos compactuar com a morte dos argelinos. Nós somos contra esta posição. Mais à frente, depois, na década de 60, a mesma chama radicalmente humanista, porque socialistas e revolucionários dizem: nós somos contra esta posição em relação à ocupação do Vietnã. São esses homens, no caso do Daniel Ben Said, que têm uma posição destacada em 68. Quando ele rompe com o PC francês, ele vai dizer: nós queremos criar uma juventude comunista revolucionária. E ele é absolutamente um homem bem-humorado, que gostava da vida, assim como o Lívio Xavier, que guarda na sua pena um bom humor. Quando muitos
Muitos perguntavam, né, achando que a juventude comunista revolucionária tinha saído de uma grande abstração teórica, de um esforço imenso, né, de pensamento de um intelectual francês renomado. Ele diz, não, nós rompemos no Congresso e fomos a um café. Lá, nos sentamos todos, éramos todos jovens, e pensamos, o que é que a gente vai fazer? Vamos fundar a Juventude Comunista Revolucionária. E assim fundamos, né? Porque, de fato, a vida para Ben Said era esta aventura, né? Tanto é que anos mais tarde ele vai dizer, a única coisa que é previsível é lutar. Nada é previsível. A única coisa que é previsível é lutar. Não há nenhum tipo de determinismo, né, que possa, né, nos guiar nesse caminho. Nós não sabemos nenhum ponto de chegada. A gente só sabe que aquilo que é previsível é o nosso desejo de lutar, né, por um outro mundo. Portanto, talvez esse desejo da insurgência é que faça hoje o encontro nessa sala, aqui no Ceará de 2010, né, pela estética que foi tão bem, né, trabalhada pelo Dani e pela Wanda e por tantas outras pessoas, pela generosidade de tantos aqueles que deram os livros, né, pelo empenho do nosso grande camarada Nilo Sérgio Aragão, que faz a adaptação ao português brasileiro desta obra, que estava traduzida ao português de Portugal, aquele que nós sabemos muito bem, né? Esse, né, o Nilo que fez esta adaptação ao português brasileiro, que cuidou da produção editorial, também fica aqui o nosso agradecimento. Infelizmente ele não pôde estar aqui por motivos profissionais, ele é um professor, né, está nesse momento agora, né, nas suas aulas. Estes dois homens que se juntaram por obra e graça dessas pessoas, né, o Lívio e o Daniel Ben Said, tinham em comum esta insurgência, né? Tanto é que o Ben Said, ele é um herético, né, como muito bem diz Louvi, num texto de homenagem ao amigo desaparecido. Um comunista herético, expressão essa que é do próprio Ben Said, em referência a um outro herético, o encarcerado, Auguste Blanqui, passou boa parte da vida entre os seus encarceramentos, né, na França do século XIX. Pois bem, essa expressão que o Ben Said cunha a Auguste Blanqui, o Louvi vai tomar emprestado e dizer, o comunista herético aqui era o Ben Said. Em que medida? Essa obra nasce de uma brochura que o Ben Said, né, ainda muito jovem, escreve sobre os primeiros anos da Quarta Internacional. Para ele era fundamental escrever, colocar, né, em palavras os primeiros anos da Quarta Internacional, porque ele tinha receio de uma postura, né, fundamentalista em relação às organizações, aos polos da esquerda revolucionária. Incomodava profundamente o Ben Said uma relação com as correntes da esquerda socialista revolucionária que parecessem de fato guerras fratricidas ou guerras interreligiosas. E para ele era importante recuperar, ou seja, o que nos formou na década de 30. Ele diz, duas coisas nós não podemos abrir mão: a luta contra o totalitarismo burocrático. Ele diz, isso nos uniu na década de 30. Porque naquele momento havia uma guerra às nossas, obviamente ele falando em passado, né, havia uma guerra que se colocava à nossa porta. E ele faz o seu elogio à figura profética também de Leon Trotsky nos anos de 37, 38, quando ele fala, né, denuncia o pacto soviético, né, o pacto stalinista, na verdade, de sustentação, né, mais tarde hitlerista, e ele denuncia, nós precisamos estar contra a guerra civil. Né? Mais uma vez, deste ponto de vista, ele se junta à tradição de Rosa Luxemburgo. Ele diz, esta guerra não é nossa. Esta guerra não é nossa. Esta guerra é dos Estados, né, totalitários. Portanto, nós somos contra a qualquer totalitarismo e também somos contra o totalitarismo burocrático, stalinista. Portanto, ele diz, isso foi que nos uniu. Foi fundamental recuperar, por isso que ele escreve a brochura, né, os primeiros anos da Quarta Internacional, para tentar, sobretudo, dialogar com as novas gerações aquilo que ele chama uma herança sem manual de instruções. Né? Desde muito cedo, essa é uma obra ainda do Ben Said, não dos anos 90, mas é uma obra primeira na formação política. Quando ele se preocupava com as novas gerações, ele dizia, não tem manual de instruções. Ele, que era um homem de 68, ele dizia, vários de nós nos perdíamos achando que o problema era a estratégia melhor definida a priori. Ele dizia, não há manual de instruções.
Portanto, a sua heresia se dava exatamente nesse lançar-se sobre o mundo. Deste ponto de vista, ele também era um luxemburguista. A ideia da centelha, a ideia de que o fundamental era a esperança na experiência. A experiência que, portanto, concretiza esperança na sua prática militante da ação política, que ensina, que nos faz o homem novo e a mulher nova. Né? Este trotskismo no plural, e é muito importante enfatizar o seu plural para dizer exatamente isso, são diferentes abordagens que se unem, na luta contra o totalitarismo burocrático, como eu já coloquei, mas no segundo elemento, né, a revolução permanente e o internacionalismo. Ele diz, não é possível, né, pensarmos uma revolução que não seja uma revolução permanente, não é possível, né, darmos um fim ou uma etapa, né, a um processo revolucionário como se quis, por exemplo, durante o stalinismo. Ao mesmo tempo ele diz, não é possível fazer o socialismo num só país. Esta deve ser uma obra da humanidade, porque nós somos humanos, nós amamos a humanidade. O trotskismo de Daniel Ben-Said, ele deixa ao fim, ao cabo, esta mensagem, a ideia de que o que nos coloca, né, felizes na luta é sabermos que continuamos, né, na tradição de Lívio, na tradição de Ben-Said, do lado esquerdo do mundo, contra os totalitarismos, que se são de outra ordem hoje, né? Naquele momento, tanto Lívio como mais tarde o Ben-Said se colocaram contra a ditadura stalinista, o totalitarismo soviético stalinista. Hoje nós nos colocamos de fato contra a morte e contra a destruição do futuro, que não deixa de ser, né, proveniente de uma outra forma de totalitarismo, que é o totalitarismo do mercado. Se há um fundamentalismo hoje entre nós, é o fundamentalismo do mercado. Se há um totalitarismo entre nós, é o totalitarismo, né, do capital e da mercadoria, que a tudo corrói e a tudo quer comprar. Portanto, na capacidade de recusa, nós nos juntamos a esses dois homens e queremos beber das suas palavras, né? Do Lívio e também do Ben-Said. Este homem que escreve no seu plural e que nos convida a esta também conduta herética. Quando ele fala, a sua herança desses trotskismos, sem manual de instruções, é sem dúvida insuficiente. Portanto, ele não era um apologeta. Ele falava da insuficiência desta tradição, que era a tradição dele. Olha só que generosidade e que franqueza. Né? Ele sabia que essa é uma tradição insuficiente, portanto ele queria dialogar com outras tradições, ele queria dialogar com os anarquistas, ele queria dialogar, ele tinha isso, mas nós vamos falar um pouquinho disso. Mas não insuficiente, mas não menos necessária para desfazer o amálgama entre stalinismo e comunismo. Ele dizia isso. É necessário, né, e reiterava isso. Mesmo que o comunismo tenha sido reduzido, né, às falácias stalinistas, nós temos que defender essa palavra. O que nos une, sobretudo, é a ideia de um mundo comunista. Né? Desfazer o amálgama entre o stalinismo e o comunismo. Libertar os vivos do peso dos mortos e virar a página das desilusões. Olha que lindo. Libertar os vivos do peso dos mortos e virar a página das desilusões. Portanto, é este Ben-Said, né, um comunista herético que dialoga com o Lívio Xavier na noite de hoje e nos convida, assim como Maquiavel escrevia na sua biografia, do tempo quando ele estava expulso em função da ditadura, de uma ditadura também, que era os Médici, né, quando o Maquiavel chegava e dizia, ele que teve que plantar batata, né, para sobreviver, ele que já era um cara importante, uma figura importante a seu tempo, quando ele enfrenta os Médici, ele é expulso, ele vai ter que plantar aquilo que come, né, e ele fala desta forma sobre a biblioteca. Eu queria, nesse diálogo entre o Lívio e o Ben-Said, né, recuperar essas poucas palavras do Maquiavel, quando ele, cansado, sujo do campo, um homem que plantou aquilo que deveria comer, ele volta para casa e ele toma o seu melhor banho e diz, vou colocar as minhas melhores vestes e entro à biblioteca. E estes homens, de tempos outros que eu não conheci, né, generosamente se colocam ao meu dispor para me dar perguntas e responder muitas perguntas que eu também tenho. É este o sentido da biblioteca.
né, nós dialogarmos com homens e mulheres dos tempos mais distantes que generosamente nos dão perguntas e que nós também temos perguntas a fazer-lhes. Portanto, é esse o sentido desta biblioteca. Lívio Xavier, um homem de granja, do círculo de leitura Daniel Ben Said, um comunista herético, né, da geração 68, que tinha, como os seus próprios amigos diziam, 3 das melhores características que a esquerda socialista não pode perder. Número 1, o gosto pela polêmica. Se havia uma coisa que os principais detratores do Ben Said diziam assim, ele era um polemista, ele gostava do debate, né, com as tradições as mais diversas, e ele chamava-nos ao debate. Número 2, o respeito. Ele respeitava esse debate, ele respeitava a palavra dita, a palavra escrita, né? E terceiro, e por fim, sobretudo porque estamos muito aqui, né, entre jovens, a coisa que mais fazia o Ben Said feliz não era simplesmente dizer que ele era um grande líder também do maio de 68, que não virou a casaca como outros líderes do maio de 68. O que mais fazia o Ben Said feliz era saber que o novo partido anticapitalista tinha jovens com 2 décadas de idade sendo a sua direção. Nada deixava o Ben Said mais feliz do que ver, por exemplo, figuras como Olivier Benzencenot, né, a Flávia, que eram, né, jovens de 2 décadas se lançando nessa tradição, dando continuidade ao fio condutor destes homens e mulheres que foram contra toda forma de opressão, seja do totalitarismo burocrático stalinista, seja da destruição da humanidade de hoje. Portanto, né, eu queria aqui convocar a presença de Lívio Xavier e de Daniel Ben Said entre nós. Lívio Xavier e Daniel Ben Said. Presente. Obrigado.